Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Adenão Podcast. Hoje o assunto é empreendedorismo. Eu sou o Gabi, aqui comigo está a Pi. Oi, pessoal. O Dé. E aí, povo? E remotamente o Guga. Falando aqui mais uma vez, Itimbó. Vamos aí. Neste episódio estaremos entrevistando Rosiângela Martarello Faeda. Ela que é formada em Ciências Contábeis pela UNC. É proprietária do restaurante Martarello, que fica anexo ao terminal rodoviário, e também é sócia proprietária do restaurante Johnny B. Good, bar e burger. Olá, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos para essa conversa gostosa que tá para rolar essa noite. Isso aí, vamos dar início às perguntas. É com você, Dé. Então, Rose, qual que foi o teu primeiro contato com essa parte de restaurantes? Foi quando eu tinha 12 anos, que eu vim natural de Tangará, né, que é onde eu sou. E o meu pai nos enviou para cá, a convite do meu irmão, para estudar. E como a gente tinha uma lanchonete, ele tinha, a gente veio trabalhar num bar, lanchonete, aquela coisa bem, imagina, há 39 anos mais ou menos atrás, era bar. O pessoal dos bancos ia lá, aquela coisa de tomar café, almoçar, café da tarde, à noite jogar um dominó, uma carta. Antigamente usava-se muito isso. E a gente teve o primeiro contato com lanchonete, com comida, né, com essa área de gastronomia. Você veio para estudar e já começou a trabalhar lá com ele? No caso, né, a gente vem para estudar, mas o trabalho é uma consequência né, necessária, até porque a mão de obra da lanchonete era da família. O Daniel, que era o meu irmão que administrava, aí veio a minha tia, depois veio a minha irmã mais velha, Assunta, e aí na sequência veio vindo os irmãos, né? A principal função era para estudar. Meu pai sempre focou muito nisso. Como a gente morava no sítio, lá a gente era limitado a poder ir para a escola. O ensino médio a gente fazia até os 12, 13 anos, 14. Quando chegava nos 15, você teria que estudar à noite. E como nós tínhamos que fazer um trajeto de 5 quilômetros a pé, à noite era impossível, né? Então teríamos que morar na cidade. Então a cidade foi Curitibanos. E você falando, né, de bar naquela época, o pessoal fazia tudo mesmo no bar, né? Eles almoçavam, eles faziam entretenimento, era um lugar que ia famílias, né, para um bar, assim. Uhum. E naquela época era muito, como tinha muitos bancos, principalmente ali no centro, vocês não são tão jovens, né? A gente tinha muitos bancos ali, era Unibanco, Bameridos, Itaú. Então esse pessoal acabava, né, saindo do banco. Era o tal do happy hour de hoje, eles já iam direto pro bar, né? Eles iam beber, ou iam comer, jogar um dominó, aquela coisa de se reunir lá. E lá esticava a noite. E ficou quanto tempo ali o restaurante funcionando? A parte do bar ali da lanchonete, ali fiquei até uns 15 para 16 anos, que foi logo na sequência, um ano depois que a gente veio para cá, meu pai veio a falecer. E aí vem todo o restante da família para cá, a gente aí adquiriu o restaurante Paris, que é onde tem o Hotel Paris, embaixo a gente tinha o restaurante. Então a gente dividiu a família, uma parte cuidava da lanchonete e uma parte do restaurante. E ficou aí a sequência do restaurante até 2006, o Marcos tocou depois, né, entre idas e vindas, na sequência tocando. E a lanchonete está lá no centro até hoje, com a minha irmã. Eu saí depois, né? Mas eles continuaram no ramo. Tá na família. Legal. Então é uma herança familiar, então, Rosé? Exatamente. Ela vem de família. Na verdade, curitibanos, a família Martarello, quase todos estão envolvidos no bar. Principalmente bar. Chamando, né, no popular o bar. Tem o Bar Flamengo, tinha o bar do Tangará. Então, era essa coisa tradicional do bar mesmo. Que foi onde tudo começou. Depois todo mundo, né, seguiu sua vida, mas já é de herança. Todo mundo nos conhece ligado a esse ramo. Você também já gerenciou, né, uma empresa, uma madeireira, né? Como que é gerenciar uma madeireira? Como que é lidar com as pessoas? Poderia contar um pouquinho pra gente, hein? A parte da madeireira foi uma sequência. Na época eu já estava casada. O pai do meu esposo também, eles mexiam, já era herança de família mexer com madeira. Cheguei num ramo totalmente diferente, né? Aprender a bitolar uma madeira, o que é uma bitola, não sabia nem o que era, né?
Mas eu cheguei lá mais cuidando da parte interna do escritório, né? Contas a pagar, a receber, funcionários, né? A empresa chegou a ter quase 100 funcionários em épocas de pico, né? Desde a extração, talvez a extração, a parte de serragem, beneficiamento, né? Mas foi uma experiência muito gratificante, porque lá eu aprendi muito a lidar com pessoas, né? Você lidar com pessoas é algo, é um enigma, né? Você está mexendo com pessoas de todas as idades. Nós tínhamos lá senhores, avós, daí já trabalhava o pai, a mãe, o filho. Então você tinha que conseguir ter um diálogo com todo mundo e digamos, conseguir passar para eles o que a empresa precisava. A parte de produção ficava com meu esposo, eu ficava mais com a parte interna, né? Mas sempre tinha aquele jeitinho, precisava alguma coisa, conversar. Eu sempre digo, tudo que é feito com coração e com carinho, você consegue, né? Eu vou para lá era em Ponte Alta do Norte, né? Eu vou para lá até hoje, eu às vezes encontro alguém e a gente vê o carinho das pessoas. Independente de ter dado certo ou não, mas ficou uma coisa gostosa de lá. Uma escola de RH. Uma escola de RH, exatamente. Que é uma parte que eu tenho muita dificuldade. Contratar e demitir pessoas. Contratar é fácil, demitir, aí você tem que ser bom. Porque a gente sempre se põe no lugar do outro, né? E isso, você acaba sofrendo com isso. Talvez por não ser minha área, né? Isso eu nunca... Se eu tiver que trabalhar numa área, se eu puder escolher, eu nunca trabalharia nessa área. Porque eu acho que mexe muito com o coração, né? Apesar que eu faço isso até hoje, né? Contrato, demito, né? Mas eu procuro esgotar tudo que tem na pessoa antes de ter que demiti-la ou não, né? Antes de chegar nesse nível, né? Quando você falou ali, né, em demitir, as pessoas estão mexendo diretamente, né, na família, a estrutura familiar deles, né? Por isso deve ser difícil mesmo tomar uma decisão de... É difícil, principalmente lá na Madeireira nós tínhamos muito o pai, a mãe que trabalhava, os filhos, porque cidade pequena, Ponte Alta do Norte é uma cidade pequena e acabava envolvendo todo mundo. O pai estava trabalhando, viu, a minha esposa podia fazer tal função, porque tem funções que podem as mulheres, né? Daqui a pouco já estava o filho, então de repente você mexer nessa estrutura é complicado. Porque de repente, eu vou demitir, por exemplo, o filho. Eu sou mãe, hoje em dia eu entendo perfeitamente, né? Você vai sentir a dor. Eu vejo assim, como mãe, se ele precisar ser demitido, meu filho tem que ser demitido, né? Eu não vou argumentar com a empresa ou qualquer lugar. Eu acho que isso é um crescimento dele. Mas a dor fica, né? Então, de repente, dá uma desmotivada, né? E isso mexe no financeiro também. Nós estamos falando com pessoas que, como nós, dependemos diretamente da nossa renda, né? Mas ao mesmo tempo é gratificante. Tem essa parte que é difícil, mas tem a outra que é boa. Os ônus e bônus, igual nós estávamos conversando. Os ônus e bônus, né? Exatamente. E como que surgiu a ideia de montar um restaurante na rodoviária? O restaurante na rodoviária veio a partir do meu irmão mais velho, Luiz. Ele, na verdade, me convidou em função de uma licitação que ia ter. E como eu estava tocando café num hotel, ele disse, você já voltou pro ramo e tal, o que você acha? Vamos lá, estava precisando, foi uma época bem difícil da minha vida, vou dizer que a mais difícil. Tínhamos encerrado as nossas atividades da madeireira e estávamos recomeçando. Eu disse, essa é a minha deixa, né? Vamos lá. Eu não tinha ideia do que realmente ia ser, se era restaurante ou lanchonete. A primeira ideia era atender paradas de ônibus, tanto que a gente estruturou tudo para isso. E não tinha muita prática em lanches e tal. Eu disse, mas vamos lá, trabalhar nós sabemos, né? E a gente começou na parte da alimentação mais com restaurante, na sequência já começou os ônibus, mas como a gente se muniu de pessoas boas para isso, deu muito certo, né? Mas a ideia principal veio do meu irmão, ele que me convidou como sócia dele, eu entrei com a minha mão de obra somente, né? E na sequência ele deu muito certo mesmo, né? Houve fases que a gente parou com lanche, parou com parada de ônibus, fomos RU, fomos restaurante universitário, muito bom também.
Depois voltamos para a fase só de restaurante, tanto almoço como janta. E hoje estamos só como almoço, só restaurante e almoço lá, né? Sociedade desfeita. A gente depois, nesse meio tempo, adquiriu a lanchonete dentro da UFSC, ainda quando eu estava com meu irmão, né, que era meu sócio. Aí nesse momento, quando a gente estava com o restaurante e a lanchonete, a gente, por bem, resolveu cada um seguir o seu rumo, né? Eu acabei ficando com o restaurante, ele ficou com a lanchonete lá dentro e os dois deram muito certo. Tirando a pandemia, o resto deu muito certo. Eu lembro que quando eu era estudante da universidade, eu lembro de a gente estar... Foi uma das épocas assim, ó, mais maravilhosas que a gente teve, que o RU ali era muito, a comida muito boa, a gente, enfim, né, lanches e coisa, tipo, a gente fazia festa. Todo mundo lembra da época que era o RU na rodoviária, era a melhor época da UFSC. Então, realmente... É verdade, né, Guga? Eu lembro de você lá, inclusive. Era um pouco diferente, né? Tinha uns cabelos meio loucos, mas os dread na cabeça. Mas eu lembro que realmente, assim, a comida é muito boa né, enfim, o empenho que vocês tinham, né, para atender super bem, assim, eu lembro desse feedback, e ainda mais, assim, em estudantes, né, uma quantidade grande de refeições, né, e manter uma qualidade, né, não é fácil administrar e ter a gerência de tudo isso, né. Você falando isso de bastante pessoas, esse foi um desafio meu também. Na época nós tínhamos, era tudo menor, menos quantidade de almoço, menos quantidade de janta. Aí quando o RU caiu lá, eu assumi a briga, porque o meu irmão disse, mas esse negócio vai dar certo? Que vai, eu sempre fui muito positiva. E por experiência, vendo os outros restaurantes, tinha sido em outro lá, já tinha dado certo. Eu digo, impossível não dar certo. Se você tem a venda certa, só tem que administrar, né? Comprar direitinho e tal. E eu lembro assim que as quantidades eram muito grandes, né? Então eu tinha que administrar o café, não tinha muito, mas era almoço e janta, os lanches do dia seguinte, e não tinha feriado, não tinha nada. Esse foi um grande desafio para mim. Mas acredito que deu certo, olha aí, ó. Eles têm boas lembranças, né? Sim, muito boas lembranças temos, com certeza. Que bom, que bom. E como que você faz as logísticas assim pro dia a dia? Porque é uma coisa incerta, né? Você tem que fazer a comida ali para tantas pessoas, mas não sabe quanto que vai sair, né? E como que se faz essa logística assim? Isso na verdade, existe uma média, né? Você tem uma média de almoço, né? Então, você começa a partir daquela média. Para mais, você deixa alguma coisa engatilhada, né? Sempre tem um produto semi-acabado que você deixa na sequência. Mas, como já aconteceu de você ter que desperdiçar, ter que, né, se desfazer de muita coisa, já aconteceu de faltar, já aconteceu. Mas você vai retirando os pratos, sempre tem um jeitinho. No começo a gente sofre bastante, porque a gente não tem conhecimento, eu principalmente não tinha. Digamos que sofri na dor mesmo, né? Vendo faltar, não sabendo o que é feito. Hoje em dia, é só começar o movimento, você dá uma olhada no como tá a fila, como tá a sequência, você já tem um ritual que a gente já sabe o que pode ser usado na sequência, daquele prato, do outro. Você tem que cozinhar mais, fica algumas coisas, como eu falei, semi-prontas. Não gosto de trabalhar com congelados, vou fazer tanto desse produto, vou congelar Não gosto. Praticamente tudo que a gente faz, a gente produz no dia. Alguma coisinha que você consegue deixar para o dia seguinte, até porque é necessário, né? Mas se não, é na sequência do dia a dia, daquela coisa de você partir de uma média, né? Partir daquilo. Né? Quando começou, você começou na cozinha, cozinhando mesmo, ou era na administração? No começo eu comecei como auxiliar, né? Porque eu não conhecia muito da coisa, né? E eu comecei aprendendo de volta. O feeling, aquela coisa de cozinhar sempre foi meu. Eu amo cozinhar. Hoje eu não estou mais cozinhando, mas até 2 anos e meio atrás eu cozinhava. Teve fases que eu tinha cozinheira, sempre tive uma responsável e eu era auxiliar dela. Mas desde o início eu trabalhava na cozinha. Até o horário do atendimento, até as 11. Depois disso ia para o atendimento e de tarde ia para as compras, repor, estoque, pagar, receber. Muito bom. Lá a gente chuta a bola, corre pro gol e vamos lá, né? Cobra o escanteio, sai cabecear. Sai cabecear e dá tudo certo. É engraçado como as pessoas dizem, mas dá certo? Dá.
Dá. Eu consegui fazer dar certo, né? Hoje em dia eu tenho um pouco mais de dificuldade em função dos horários, né? O físico exige um pouco mais, algumas coisas foram mais afinadas, então você tem mais o que fazer, né? Na época também eu tinha uma pessoa que lançava para mim algumas coisas, mas não era tão exigido como hoje, né? Hoje, em função dos faturamentos, você tem mais o que colocar da empresa, mas mesmo assim dá certo. Falando sobre a cozinha, Rose, quando você trabalhava nessa área, você chegou a fazer algum curso, uma preparação ou pura criatividade? No começo foi aprendendo com as pessoas que circulavam lá, uma principal que era cozinheira, ou assim, sempre aproveitei, cada um que chegava lá, sempre tinha alguma coisa para oferecer. Às vezes, uma pessoa que trabalhava lá, ela sabia fazer uma sobremesa. Eu testei, ela testou, deu certo. Por exemplo, o sagu de leite lá é de uma pessoa que ficou acho que uma semana trabalhando lá. Mas ela fez e ficou muito bom e deu muito certo, por que não, né? Então, são coisinhas assim. Depois eu entrei para o núcleo de gastronomia, isso depois de uns 5 anos de empresa já. Aí que eu comecei a fazer alguns cursos, né, mais direcionados à linha de carnes, à linha de massas. Mas vou te falar que é mais na prática mesmo. Vai lá, olha, a receita deu certo. A prática como eu trabalho com trivial, não é tão difícil, né? Não são pratos tão elaborados, né? Então fica mais fácil. O trivial é você ter o teu feeling do gosto, a forma de colocar, a forma de cozinhar, o tempero que você usa. Eu não gosto de condimentos, eu uso muito pouco, né? Gosto daquele temperinho da horta, né? Isso meu irmão me mantém até hoje, né? Tem uma horta lá que é maravilhosa, né? Então esse aqui é o detalhe. Muito treinamento não, mas o núcleo de gastronomia foi uma coisa que abriu muito a parte de treinamentos, não só meu, da cozinha, mas dos colaboradores também. Muita coisa boa. O núcleo de gastronomia ali, como que deu o início de participar e qual que era a perspectiva que você tinha e depois de estar dentro do núcleo ali? O núcleo de gastronomia veio da SIC, né? Foi um convite, a SIC que criou os núcleos, como de gastronomia, automecânicas, eles têm vários, né? E aí veio um convite, no primeiro dia eu não fui na reunião, porque não consegui. Na segunda eu já comecei a participar, já me encantei, já achei que é uma coisa assim que tinha muito a ver comigo, essa troca de... Não é troca de informações, na verdade nós chamávamos de terapia. Antes da reunião a gente precisava de meia hora para todo mundo falar do seu problema, expor, poder compartilhar. Essa é a palavra, a gente compartilhava muito de problemas incomuns. Como tem empresas que têm essa dificuldade, as pessoas que estavam no núcleo não tinham isso. A gente era muito parceiro quanto a isso. No começo eu me senti meio assim, encolhida, mas eu acho que eu não vou falar, ficava quietinha, sempre fui de ouvir. Daqui a pouco, né, vamos lá, vamos conversar. Isso não tinha... o tempo melhor que a gente chegava lá era aquele momento nosso que a gente sentava e vamos compartilhar, chorar as mágoas, né? A gente sente falta muito disso. Hoje o núcleo não está tão ativo em função da pandemia, né? Mas a gente sente falta disso. E a gente ainda tem vínculo com as pessoas fora disso até hoje. Veio para agregar bem... Veio. As pessoas às vezes avaliam isso, mas é do mesmo ramo, como é que você vai conversar? Puxa, é a melhor coisa, ele é do mesmo ramo, né? Então, a gente que está no núcleo não tem essa dificuldade, nenhuma. Legal. E além do restaurante ali, você agora faz parte, é sócia proprietária do Johnny B. Good, né? Como que surgiu essa oportunidade e qual que foi o desafio de pegar um projeto já andando, assim, com outros, o ideal de uma pessoa que estava antes ali? O Johnny surgiu no susto, né? O Maurício que me propôs essa sociedade, me convidou. Na hora, eu até fiquei assim, tipo, não, mas olha que a noite é fogo, né? É complicado. Mas aí analisei de quarta a sábado e tal, vamos lá, vamos assumir essa bronca. Por quê? O Johnny eu já frequentava e eu amava aquele ambiente, né? Todos quem conhece sabe que é um lugar, assim, gostoso. E eu acreditava assim, tem muita coisa para se fazer ali, né? E o Maurício é um cara muito pra frente, é um cara assim, dinâmico, ele
tem uma logística muito boa. Eu disse, olha, Mal, eu vou assumir, mas a bronca é tua. Eu vou ficar na parte boa, que é conversar. Digo, toda a parte de compras, pagamentos, tudo é com ele. O que eu fazia no restaurante é tudo ele que faz lá. Ele disse, não, tia, deixa comigo. Eu digo, então vamos lá, o que a gente puder somar, né? E o desafio maior era pegar uma proposta de uma coisa que não foi criada pela gente. Nós estávamos falando do ambiente mais gourmetizado, mais elitizado, e a gente trabalha com trivial. Eu trabalho com trivial, né? Então, opa. Mas vamos lá, tipo, nós somos bonzinhos, né? Vai dar tudo certo. Foi difícil, foi. Tanto que quando eu assumi, junto com o Maurício, eu tinha uma cirurgia dali um mês. Nós abrimos dia 15 de maio, e eu acho que 31 de maio, não dava 15 dias, eu já tinha uma cirurgia marcada. Aí eu disse, pô, mas eu vou ter que fazer, já tá marcado, eu não consigo, não vou poder. Ele disse, não, vai lá, tia, vai dar tudo certo. Eu digo, eu tenho certeza. Essa positividade minha e dele sempre deu muito certo. E deu certo. Sofremos, estamos tendo essa parte de gestão de pessoas, é muito difícil. É aquilo que tu perguntou lá no início. Continua sendo o problema maior, porque você colocar um produto, por exemplo, no Johnny, ele tem que ter padrão, né? Tanto o produto como a parte de alimentação, como as bebidas, né? Mas o Maurício tem, assim, um foco muito grande nisso. Ele tem uma logística muito grande, ele tem metas, ele é muito focado nisso. E eu admiro ele por isso, né? Por isso eu acho que dá tão certo. Ele cuida mais dessa parte e eu fico lá atendendo os clientes, fazendo essa parte social, né? Que também é necessário, porque não adianta você ter um produto excelente e não ter atendimento. E os nossos meninos lá são excelentes também, então eu acredito que a família Johnny funciona muito bem. É como a gente se intitula, a nossa família lá. É uma experiência que a gente conversou, eu e o André, a gente foi lá e a gente gastou bastante dinheiro, é meio carinho pra ir lá, né? Mas eu falei, mas vale a pena, porque a gente vai lá, a gente tá num ambiente gostoso, a gente tá sendo bem atendido, né? A gente vê que vocês têm um serviço bom, né? Então a gente não se importa em gastar um pouquinho a mais pra estar lá, né? A gente realmente observa que, até no começo, para nós, isso era difícil, fazer o custo, colocar tudo em cima e ver que o produto tem que ser vendido por esse preço para ele manter a estrutura. Porque lá não se vende só o produto, a gente vende uma estrutura, tem o atendimento, a gente até procura sempre orientar os meninos, mas isso é deles. Os meninos que estão lá são muito bons, porque isso já é a parte de vendas deles, né? De estar com esse cuidado, de você não ter que estar lá toda hora chamando ou não. Então, tem um custo-benefício, né? Então, de você estar num lugar que é gostoso e ao mesmo tempo ser bem atendido, né? Que bom que você teve essa boa experiência, né? Até eu falei pro André, mas claro que tem que ser caro as coisas, porque olha a quantidade de garçom que tem para atender todo mundo, né? Tem. E a gente trabalha com produtos também que acabam tendo um certo valor agregado, né? É o que a gente falou com a Pri, né? A gente não se importou porque a gente vai, come bem, é coisa boa, é bem atendido, né? É uma coisa que a gente não vai fazer direto, até por questão financeira, mas mas assim, se você tem oportunidade, é uma ocasião especial, você vai procurar um lugar especial, você não vai... É claro, cada caso é um caso, mas se é realmente uma coisa, não, hoje eu quero ser bem atendido, eu quero o melhor, né? Tanto para um como para o outro... Você vai espremer um pouquinho e vai querer. Né? Fazer média com a esposa. Isso é muito bom. E olha, isso é fato. A gente tem muitos casais que vão comemorar aniversário de casamento, de namoro. Inclusive, esses dias eu tive um feedback muito legal de um casal que não tinha ido lá, mas que foi comemorar 9 anos de casados, né? E na hora que eles chegaram, mas isso é meu, né? Ela estava sentada, estava conversando com alguém, fui lá receber. Até não sabia que eram eles, mas eu imaginava que o casal que tinha reservado era eles. E eles tiveram uma experiência boa. Então, foram bem atendidos, foram bem recebidos. E eu acredito que quando realmente é uma data especial, a pessoa espera ser especial, né? E graças a Deus... foi atendido a expectativa deles, que eles queriam uma noite especial para eles, né? Não que a gente fez algo mais, era o que era nosso, era o que é oferecido e ficou bom para eles também, né?
Então isso é gostoso. Isso foi outra coisa que a gente notou, né? Ele é um ambiente bem familiar. Até o dia que a gente foi, que a gente subiu lá no mezanino, estavam jantando, eu imaginei, fosse o vô, o pai e os filhos. Né? Isso é uma característica do Johnny. A família, crianças, às vezes tem dizem, mas eu posso levar? Meu filho tem 5, 6 anos? Pode. E eles ficam encantados, né? Porque é um ambiente que é gostoso de ver, né? Então o legal é que os pais estão bem, os filhos também estão num ambiente que gostam, né? E isso é gostoso pra gente, é muito gratificante. É igual pra nós que temos filhos, o lugar que a gente vai geralmente é algum lugar que dá pra levar eles, né? Porque é uma celebração e a gente gosta da família reunida, né? Exatamente, e a gente valoriza muito isso também, né? Sempre digo que agradar os pais, agradar os filhos, porque a gente como pai, como mãe, a gente que é mãe e pai quer que os filhos estejam bem, né? Então, em primeiro lugar, queira ou não queira, a gente vai querer isso. E isso a gente faz na automática. Até a gente levou o Miguel lá uma vez, né? E era o Samuel que tava cuidando lá. Aí ele falou assim pro Samuel: Wilson, não, acho que tem que fazer um espaço kids. E se eu te contar que no início a gente buscou esse espaço, mas lá não tem onde fazer. Mas a gente sente falta. Mas ao mesmo tempo eles têm tanta coisa para eles fazer e ver. Uma época eu já deixava umas coisas para desenhar, pintar. Mas daqui a pouco eles estão no seu celular, ou eles estão olhando, eles sobem, eles descem. Porque eles têm essa liberdade lá dentro, né? Então a gente também acabou, não vai ter onde fazer, não tem o que fazer, vamos deixar assim mesmo, né? Eu gosto lá, né? Eu vou mandar meu currículo, tá? Deixar aqui registrado. Pois então, né? Daqui uns tempos eu vou estar atendendo lá no Johnny B. Good. Pessoal, a gente vai lá no Johnny e a gente vê que é um bar submedido, assim, não acha nada pra colocar e nem pra tirar. É uma coisa que é perfeita, assim, a decoração. Nossa, é um lugar muito agradável. Eu particularmente sou apaixonado por aquele lugar, né? Que bom. Como que vocês iniciaram a questão dos músicos ir lá apresentar os trabalhos? E eu queria saber também se algum dos instrumentos que estão na parede tem alguma história. Com certeza eles têm. Tem um lá que é até original. Eu não sei te dizer de quem que ele é original, mas são peças originais que o Marcos, né, o Marcão, que foi quem idealizou aquilo, quem construiu, que, né, teve um muito bom gosto. Eu sei que são peças originais. Acredito assim, não sei de todas, mas é o que eu tenho conhecimento que tem peças lá que são originais de algum músico que estão lá. E as guitarras, principalmente, eu acredito que toda peça lá deve ter uma história. Até porque tinha as latinhas de cerveja, eu sei que o pessoal levava de uma viagem, deixava lá. Então, muita peça lá tem a sua história, né? A sua história particular delas. Os músicos, assim, é uma sequência. A gente veio, como já tinha lá, e o pessoal pede muito música ao vivo. E a gente gosta também. Aí, assim, não tem uma sequência. Quem vamos contratar ou não? Às vezes é quem está disponível, né? Porque agora não. Mas até então, às vezes a gente nem conseguia. Tinha que agendar 1 mês antes, 2, para conseguir alguém. Mas foi no boca a boca mesmo, porque o pessoal pedindo, né? Eles gostam, a gente também. E o espaço está lá, né? Está disponível. A gente melhorou muito o acústico lá. Foi investido na música lá. Na parte de som, isso o Maurício fez, até me propôs no início, de que mas é necessário. Eu disse, olha, porque no começo assim tinha uns, vocês têm sempre um cabo, uma coisa e tal, e ele melhora muito, né? E quando chega lá no ouvido do cliente, se tá um som mais limpo, é totalmente diferente, né? Eu lembro que quando eu ia no Johnny B. Good pra fazer um lanche até, é uma outra experiência de você tocar lá, porque quando eu toquei lá, tipo, a minha experiência de cliente, de músico, foi extraordinária, as duas. Mas você tá tocando num ambiente que você se sente bem, que tem toda uma temática, acho que é o diferencial do Johnny B. Good. Ele acolhe, né? Ele te dá esse acolhimento e você se sente até fazendo com mais prazer, eu penso, né? E a gente mesmo adora, né, quando eles estão lá. Realmente todo o contexto do local foi bem assertivo, né?
mas eu vejo assim que o desafio maior de manter uma estrutura que já tem uma ideologia e manter ela funcionando é um desafio maior ainda, né? Eu vejo assim que o Johnny B. Goode ele tem uma grande importância para nós enquanto músicos, né? Que eu vejo curitibanos há um tempo atrás não tinha muito lugar para os músicos se apresentarem. E ali eu vejo essa grande importância, né? De estar recebendo vários estilos, várias pessoas ali, né? Fazendo um som ao vivo que, para mim, eu vejo... Quando eu vou num ambiente que tem som ao vivo, com certeza eu fico mais tempo lá e eu consumo mais. Porque é raro encontrar esses ambientes, né? Mas para você, assim, qual a maior importância que tem o Johnny B. Goode, assim, não só no ramo de empreender, né? Mas também o ramo pessoal para ti? O Johnny não é só um desafio, mas ele é uma questão até de ter uma responsabilidade social também. Penso que curitibanos merecem um lugar desse, né? Por quê? Poxa, você ter um ambiente daquele e as pessoas não poder estar desfrutando, né? Eu acho assim até, poxa, por que não, né? Então a gente vê assim, procura pôr que todo mundo pode ir lá. É difícil, é mais caro. Mas pô, aproveita uma ocasião especial, então e vai. Será que é tão mais caro assim? Pode até ser. Mas se você for somar, por que é mais caro? Porque você comeu teu lanche e não tomou uma Coca-Cola. Você comeu teu lanche, tomou um drink, tomou um chopp, você ficou mais tempo lá, como diz você, a música estava gostosa, você ficou mais tempo consumindo de repente, né? Então, essa valorização do espaço até perante a sociedade, perante curitibanos, a gente, quanto mais pessoas a gente pode dizer, vamos lá, vamos conhecer. Mas lá não é ambiente para mim. Tem muita gente que, graças a Deus, está tendo oportunidade, está indo, talvez até por ser a gente que está lá, porque a gente vem de uma família, digo, mais simples. Simples em que sentido? Nós somos do trivial, do básico, mas que a gente também veio de baixo, começando. Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas então dá para ir, né? Digo, você vai estar lá? Vou! E a gente faz questão de deixar a pessoa se sentir realmente bem, porque isso é da gente. Esse se sentir, estar lá com prazer, é do coração, né? Eu digo, tudo que você faz com amor dá certo. E a pessoa sente, ela se sente bem, né? É isso. Eu ia perguntar pra ela qual que é o limite entre o alcoolismo e o profissionalismo, mas não. O limite. O limite entre essa linha tênue. Esse é um limite que teve que ser muito bem estabelecido, né? Porque instiga, né? Instiga a gente, você tá trabalhando, tá disponível, todo mundo gosta. Quem não gosta, não, né, nem vai beber, mas a gente tem que se limitar mesmo. O horário de trabalho é de trabalho, não vou dizer que a gente não dá, até porque a gente senta lá, o cliente, toma um golinho, você vai tomar, porque a gente gosta, né? E não tem o porquê não, né? Mas o limite é de cada um, é como o mesmo limite que se dá na sua casa, em qualquer lugar, né? Eu penso que é isso, né? Claro que estiga mais, né? Você tem que se cuidar. Até é legal, porque falar disso sobre ambiente familiar, antes a gente estava falando, que você faz toda essa parte, né, social, de sentar com o outro, né, isso aí você acaba fidelizando os clientes, né, e quem vai, tipo, se a gente vai no lugar, igual eu sou muito amigo do David, né, cada vez que eu vou lá, às vezes fazer um lanche, ele vai lá e senta na mesa, isso é muito importante para quem frequenta o lugar, você ter saber que o proprietário tá ali para você, que ele se importa, que ele vai conversar com você, nem que seja 1 minutinho, 2, e essa parte eu vi que você faz bem assim, né? Até a vez que a gente foi lá, você estava sentada com um casal lá, e saber que o pessoal gosta, né, de você, assim, de ter companhia. Às vezes até tem uma dificuldade, porque às vezes as pessoas assim, não, eu vim aqui porque nós vamos sentar e conversar, né? Eu digo, pois mas tem todo mundo que vai sentar. Mas assim, eles ficam esperando e eu fico querendo. E isso eu faço no restaurante também. Às vezes eu não consigo dar aquele giro nas mesas, bom dia e tal, e me faz falta. É uma coisa que se vê, não é só por causa do cliente, é que eu sinto falta disso, de ver se o cliente está bem, realmente olhar para ele e dar um bom dia, porque acredito que isso faça bem. Eu me ponho como cliente, uma coisa que a gente leva, principalmente no Johnny, é se pôr no lugar do cliente, né? E isso a gente vê dos meninos, os dias que eles não estão lá, eu fui em tal lugar, nossa, mas eles nem
demoraram para vir lá, não vem, ver como é que tá, que faltou. Então você vê, eles já sentem essa falta de uma boa noite, de ver se tá tudo ok, aquela brincadeirinha. Então não só minha, mas deles também, né? Então, é gostoso, é que isso é da gente, daí não tem jeito, né? É importante para o sucesso do empreendimento também, né? Acredito que sim, porque uma coisa que eu tenho comigo, qualquer local que você vá, você não é bem atendido, é difícil, né? Você volta porque você precisa do produto muitas vezes, mas se você tiver oportunidade em outro local, você vai, né? Então, o atendimento, ele é assim, aquela cordialidade que tem que o lugar oferecer para você, porque senão estragou para sempre, né? Até tem bastante estabelecimento que às vezes fecha por falta que tem um produto bom, tem um lugar bom, mas o atendimento, ele sendo ruim, ele estraga tudo essa parte é difícil também, é uma coisa que às vezes você formar uma equipe não é fácil, né? Eu digo que o Johnny se formou, principalmente na parte de atendimento, ele parece que ele tem uma coisa que chama, né, isso. É muito bom, é muito gostoso disso lá. Rose, vocês são em quantos, lá no Johnny B. Goode, você trabalha com quantas pessoas assim no total para fazer funcionar? Diretas e indiretas, a gente já chegou a 14 pessoas, de 12 a 14. Claro que os dias de menos pico diminui, porque a gente tem os flex, né? Mas até 14 pessoas lá dentro a gente já trabalhou. E o restaurante? O restaurante eu trabalho com 10. Porque é só almoço e é fixo, e eu tenho muita gente que trabalha na produção que depois, no horário de pico, vem para o atendimento, né? Então, por isso, até menos. E ali no Johnny nós temos muito tempo de atendimento. Você vê, o restaurante atende em 1 hora, né? O cliente. O Johnny atende das 7 até, num horário normal, até 1 da manhã, quando tinha alvará. Agora é até as 10, em função da pandemia, né? Então você tem muito mais horário para trabalhar. Então você precisa até do fator pessoas mais. E como é um atendimento mais focado, mais direcionado, a gente tem que oferecer mais garçons, como tu falou, né? Precisa desse fator. Entendi. Quais são os maiores desafios enfrentados nos teus empreendimentos? As contas, né? Não, só isso. É a gestão de pessoas. Acredito que o principal é a gestão de pessoas, né? Você ter equipe que funcione tanto na parte interna de cozinha da produção, como a parte do atendimento, o entregador. Eu digo que é um conjunto que tem que funcionar. E vejo que esse é um dos maiores desafios. Porque você comprar um produto, colocar para produção, isso você consegue fácil. Fácil mesmo com os problemas. Atrasou, não chegou, faltou esse. Mas o de pessoas é mais difícil, né? Porque você está falando, eu sou assim, eu tenho, né? Cada um tem a sua ética, a sua forma de pensar. E num grupo que tem que funcionar, você direcionar eles a ter o mesmo objetivo naquele período que eles estão na produção, que eles estão ali para trabalhar, é difícil. Eles estão lá com a equipe engajada, um problema com uma pessoa, dá um bico, né? E nesse ponto, principalmente no Johnny, o Maurício tem uma motivação muito grande quanto a isso. Até me espelho nele nisso, né? Isso que, apesar que no restaurante a minha equipe hoje tá tranquila, estou fazendo algumas trocas, né? Em função de não trabalhar os domingos, ajuda bastante você fidelizar a tua equipe, porque o domingo é um dia que as pessoas querem para elas, né? Então esperam isso, né? E a gente trabalhou muito tempo no restaurante, de domingo a domingo, feriado, né? Daí tinha as pessoas que faziam as folgas, né? Mas aí eu tinha mais dificuldade de fidelizar o meu colaborador. Aí, que é muitas horas, muitos dias, a esposa, a namorada, o namorado, então é difícil se adaptar e se organizar tudo quanto a isso. E quais os desafios que a pandemia trouxe tanto para o Johnny quanto para o restaurante? Nossa, a pandemia foi algo que estamos aprendendo até agora, né? Esperando que venha uma proposta diferente de horários, as restritivas diminuírem, né? O desafio maior foi você deixar teu negócio de pé,
todo dia aberto ou não. O Johnny principalmente foi quem mais sofreu, porque à noite as restrições sempre foram mais severas, foram mais abrangentes, não só no nosso setor, mas mais no nosso setor. Claro que vamos falar de eventos e música, nem se fala, né? Mas o que está funcionando foi um dos maiores. Você ter às vezes 2 horas para trabalhar, abrir 1 hora tinha no início, das 7 às 8. O que você vai fazer 8 horas? Você não sai de casa. Aí o Johnny veio o delivery, né? Que aumentou 100%, mas não cobriu o nosso custo fixo. Então você acreditar no teu negócio. E a gente acredita, né? Eu acredito que o que nos mantém de pé, tanto no restaurante como no Johnny, é a gente conhecer o nosso ramo e saber que ele dá certo. Mas se isso se estendesse muito mais tempo, com mais restritivas, acredito que assim a gente não vou dizer, vamos fechar. Mas é uma limitação muito grande. O restaurante, então, quando voltou com 30% do faturamento, com o meu custo fixo praticamente o mesmo, porque o funcionário eu não demiti, eu deixei uma de férias e tal, mas ela está de férias, mas para a empresa ela continua com despesa fixa, né? Ela continua ali, eu continuo tendo que bancar aquilo, e o meu faturamento estava em 30%. O meu, como das outras casas, algumas mais, outras menos. Então ela comprometeu muito a empresa, digamos, num decorrer aí de 2, 3 anos. Mas a gente acredita nelas, né? Tanto no restaurante como no Johnny, que eles vão conseguir superar isso e realmente a gente conhece o potencial de cada um, né? Só que pandemia não é um problema nosso de administração, de gerenciamento, nada. É algo externo, totalmente externo, que pode ir e vir, sobe e desce. Nosso pico aí estamos esperando até hoje, né? todo mês, o pico vai ser em tal data, né? Então, difícil. Realmente foi uma coisa que abalou bastante. Você já presenciou ou já sofreu algum tipo de preconceito por ser uma empreendedora mulher? Não, nunca. Assim, eu tive que me superar, Rose, pessoalmente, né, profissionalmente, como eu falei, quando eu entrei no núcleo, você vê pessoas que têm mais conhecimento, né, da própria área, né? Eu me desafiei, preconceito não, mas desafios eu tive, desde participar do núcleo regional, como a gente já fiz parte também do núcleo da categoria da região aqui, participar das reuniões e tudo. Mas nunca tive esse problema do preconceito por eu ser mulher. Talvez porque o preconceito não está em mim, né? Porque muitas vezes a gente percebe que o primeiro preconceito é da pessoa, né? Então, parte dela muitas vezes. Como não também, né? Eu não vejo preconceito, então talvez ele não chegue a mim, mas nunca tive. Se você sofreu algum tipo de ataque de algum concorrente, ou até mesmo alguém que não quisesse o trabalho do Johnny B. Goode ou o seu trabalho na rodoviária? Não, nunca percebi isso. Se teve, eu não observei, ou não senti, ou como eu não avalio como ataque, como concorrente. Para mim, se eu puder ir lá te ajudar, eu vou. Senão, não atrapalha, né? Nunca. Porque acredito que o sol nasceu para todos, como a gente começou devagar. Se talvez ninguém veio nos ajudar ou falar alguma coisa, olha, é por aqui ou não. Mas eu também não... a gente talvez também não buscou isso, mas nunca tive isso. Eu, Rose, pessoalmente, não tenho dificuldade nenhuma em visitar outras casas. Como agora abri um outro restaurante e a menina estava fazendo parte do curso lá que a gente acabou fazendo agora da Nobre, eu senti ela assim, nossa, mas a Rose lá do restaurante, não sei o quê. E o que aconteceu? Um dia a gente sentou num grupo que estava a família dela, todos fazendo o curso, e eu sentei porque é da mesma linha, né? E a gente conversando, trocando ideia, e pra mim isso é normal, né? Ela me deu assim, nossa, a gente tem uma dificuldade quanto a isso, eu vi a dificuldade nela, não em mim.
Daí depois, assim, aquilo ficou natural, ficou tão bom. Eu já visitei a casa dela umas 2, 3 vezes. E isso é normal. Ela disse, mas concorrência não, concorrência não. Pra mim, tá tudo certo, né? Cada um tem seu público, as pessoas giram, elas necessitam disso. Por que fica melhor? Porque você foi lá e comeu no outro hoje, amanhã vem no meu. Cada um tem o seu sabor, a sua identidade. Não vejo problema com isso. Adoro comer na casa dos outros. Né? Tem espaço para todo mundo no mercado, né? Tem espaço para todo mundo. É importante, né, ter todas vários empreendimentos, né, proporcionando entretenimento para as pessoas. É rotativo, né? Rotativo, não tem. As pessoas, o meu cliente é o mesmo das outras casas, não muda muito. É muito pouco o meu cliente. O meu cliente é fiel só a mim. Ou do outro. São alguns que são. Por quê? Porque é paladar. Nós estamos falando de paladar, de gosto, né? Isso é o que a pessoa gosta. Mas se não, as pessoas vão girar e tá tudo certo. Não vejo problema, né? Às vezes eu digo lá no Gerson, hoje deixa pra mim que eu faço social aqui também, né? Porque você chega lá, é tudo conhecido, qualquer lugar que você vai, né? Então, não tem problema nenhum, né? De estar nas outras casas. Eu não tenho. Pode ser que às vezes em algum lugar que a gente vá, talvez a pessoa se incomode, mas eu não vejo isso. Daí, problema de cada um, né? Nós estávamos falando antes ali dos colaboradores, né? Sobre você manter uma equipe motivada, que ele tenha o mesmo objetivo que você, né? Que no final, você ganhando, eles ganham, mantém tudo uma empresa de pé, né? Como que você faz para manter essa motivação deles e como que você exerce essa liderança, né? Quais as qualidades que você precisa ter para manter o teu colaborador motivado? Eu falo mais do restaurante, porque assim, mais diretamente, eu sempre estive mais no restaurante, direto com os funcionários. O que a gente faz? A gente faz treinamentos, cursos motivacionais também. E outra coisa que é muito meu é a relação pessoal com cada um. Eu tenho um problema, eu chamo uma pessoa e converso separadamente. Ela tem um problema, ela chega. Eu nunca vi barreira. Dificilmente, nunca não, a gente não pode falar nunca, mas assim, ter essa liberdade do colaborador contigo. Ele tem um problema, se eu posso ajudar, eu vou ajudar, e se eu não posso, eu vou sentar e vou conversar e vou explicar o porquê que eu não posso estar indo além do que a empresa pode, né? E nem por isso talvez ele vá deixar de produzir ou não. Problemas tem, às vezes a falta de motivação existe porque qualquer trabalho você acaba ficando muito mais no seu trabalho do que em casa. Então eu sempre digo, e isso é prova, que a empresa onde você trabalha é a tua família. O Johnny, a gente diz, a família Johnny. A gente é família Martarello também, o pessoal já chama ali de cada um, trabalha lá com os Martarello, né? Então isso é muito nosso, trabalhar mais o coração, mais a gente, mais aquela coisa... Se diz, você não pode se envolver muito com o funcionário, o colaborador. Eu não vejo nem ele como funcionário em si. Claro que existe, né? Isso tem que ter uma hierarquia para a coisa funcionar, né? Mas se você tem essa liberdade de dar espaço para ele e você também poder cobrar na hora certa, dificilmente dá errado. Então, tanto que ali no restaurante eu tive uma trabalhista, uma pessoa que teve um problema muito particular, mas também foi muito influenciável. Nunca tive, então acredito que isso é dos pontos positivos. Uma empresa já vai para 14 anos e não tem nenhum problema quanto a isso, né? Alguma coisa deu certo, então sinal que a forma que eu estou fazendo deu certo, né? E o Johnny também, o Johnny assim, é muito coração, os meninos têm esse aporte de eles poder ter a liberdade, eu vou dar um chopp pro meu cliente, eu vou dar, o cliente é dele também. Então eles têm essa liberdade de fazer isso. É hora de comer? Todo mundo pode comer tudo no seu devido tempo. Não tem, você não pode isso, né? Ali no Johnny a gente tem muito, o Maurício coloca muitas metas para eles. Vamos atingir tanto, vocês têm direito a alguma coisa, né? Para o final da noite, ou para quando quiserem, né? Isso estimula, né? Estimula eles a vender, a ter essa garra. E eles mesmo, pelo fato da liberdade que eles têm até com o cliente, isso deixa eles comprometidos também, né? Então é gostoso essa parte deles. Mas tem muitas empresas que hoje em dia estão dando bastante liberdade, né, para os funcionários. Tem empresas assim que
tem chopp disponível para os funcionários. Ou senão eles sabem que eles têm que produzir, mas eles não têm um horário para seguir. E eu acho que essa liberdade faz com que eles trabalhem com responsabilidade. Com responsabilidade, que é para não perder aquilo, né? Isso é fato mesmo. Tanto no restaurante como no Johnny, eles têm essa liberdade. Hoje eu sei que o negócio foi bom, hoje é sábado, por exemplo, no restaurante hoje é sábado, depois do almoço eles podem tomar a cervejinha deles lá na cozinha. Não tem, eles não precisam me pedir, não precisam falar nada. Eles vão lá e pegam a que eles gostam e vão tomar. No Johnny, no final da noite, geralmente no final da noite, né? Vão lá e tomam a sua bebidinha, porque pode. Mas aí que tá, é saber o momento certo para isso, né? E que nem tu fala, essa liberdade vem com a responsabilidade junto. Pra você conseguir mostrar para eles. Claro que muitas vezes no começo eles avaliam, nossa, mas eu posso... mas eles têm essa responsabilidade, já é deles, porque tudo que se dá a mais, de repente fica mais, poxa, mas aí eu tenho que ser responsável por isso também, né? Mas é muito bom, acho que a maioria das empresas é uma troca e você tem um retorno maior quanto a isso, né? Então, Rosi, você está à frente, né, vários negócios aí, e eu percebi aí na sua fala, né, que você tem essa questão de estar linkando as pessoas, né, trabalhando com essa questão do contato com as pessoas. Mas como que tu faz aí para administrar os teus negócios e também tocar a tua vida pessoal, né? Que você faz 2 trabalhos, trabalha durante o dia e durante a noite. Como é que tu faz para lidar com tudo isso? Esse é um fato difícil, né? Então, no começo foi bem complicado quando assumi o Johnny. Porque até então o restaurante, ele me tomava menos tempo, né? Eu tenho um espaço da tarde que é livre, entre aspas, né? Eu procuro fazer minhas atividades físicas, agora, nesse momento não, em função da pandemia. Família sempre foi difícil, mas assim, uma coisa que eu sempre procuro é ter os bons momentos com a família, né? Porque às vezes a quantidade não é a qualidade, né? Então, se eu tenho 2 horas com a minha filha, eu vou aproveitar muito bem essas 2 horas. Eu vou procurar me dedicar para ela. Não vou dizer que isso foi sempre assim, é sempre assim. Como teve vezes que entra de um lado, sai do outro da casa, oi minha filha, beijo, tchau. Mas assim, uma coisa que é importante é você realmente demonstrar e eles sentirem. Eu falo mais dos meus filhos, do meu marido também, mas aquele momento você estar presente. Então domingo vai ser com vocês. Então nós vamos sair todos e aproveitar realmente o pouco tempo que a gente tem. Não é fácil, não é. A gente peca em muita coisa, a gente é julgado por isso também, porque às vezes porque você é ambiciosa, porque você quer mais. Não, eu tô sobrevivendo, né? Se meu filho se formou hoje na faculdade, foi graças a eu ser ambiciosa, talvez também, né? Porque não é fácil, todo mundo sabe que pra gente poder estar lá, a gente vai ter um caminho para chegar, né? E como a gente não ganhou nada, é o que a gente constrói realmente. Mas vou dizer que não é fácil não, né? Não vou botar pano quente e dizer que é 1000 maravilhas, não é. Existe aquela fase difícil que eu lembro no começo do restaurante, que era de domingo a domingo, cansei dos meus filhos chegar à meia-noite, Natal, Ano Novo lá, comemorar a virada de ano, entrando lá à meia-noite no restaurante, eu trabalhando, né? Então existe também essa parte deles de entender, mas existia a contrapartida. Não, a mãe tá aqui, mas a gente também tem o benefício, de repente, de ter, não só o financeiro, existe o financeiro, todo mundo busca, não vamos ser egoístas e dizer que não, mas a gente tem a nossa casa para morar, tem um carrinho para viajar, quando a gente quer ir viajar, a gente pode viajar, né? Então, se a gente conquistou isso, foi pelo trabalho, não foi por outra coisa. Então, eu sempre procurei deixar claro isso para eles e procurar aproveitar aquele tempinho que tá ali, né? Aquela coisa, eu te amo, realmente, é verdadeiro, e eles entenderem isso, né? Meu filho tá lá há 5 anos, se formou, nunca tive problema, né? Então, quer dizer que valeu a pena, né? Ele tá lá formado, bem empregado, a empresa que ele tá trabalhando de estagiário até o ano passado contratou ele, então acredito que realmente deu certo. Você não ficou com o teu filho. Eu sempre digo pra ele, você criou muito bem tua irmã, né? Porque ela tinha 3 anos e ele 9.
quando eu assumi o restaurante. Então ele ficava mais tempo ele com ela do que eu, né? Mas deu muito certo, são filhos maravilhosos e eu penso que a família é a nossa base, né? E a gente cria eles pro mundo também, na realidade. Não adiantava eu, vou ficar aqui em casa certinho e daí? Será que é só isso? Não, né? Tem que correr atrás. Tem né? que prover. Tem que prover também. Até porque pra ter tudo, tu precisa de dinheiro, né? Pra ter segurança, tu precisa de dinheiro. Pra ter conforto, tu precisa de dinheiro. Lazer, dinheiro. Pois é. Educação, dinheiro. Então, tudo, né? Às vezes as pessoas dizem, mas você não tá com teus filhos hoje. Hoje eu não tô, mas amanhã eu tô. E se eu não tô agora, eu tô depois, eu tô antes, né? Mas o pouco que eu tô, eu tenho certeza que realmente o pouco que eu fiquei foi suficiente. Que eles se tornaram pessoas que eu me orgulho. Acho que quando tem filho, né, a gente pensa muito nessa parte, né, igual ele falou, de segurança, de educação, de saber que eles vão te amar, assim, né, sabe, entender, né, a parte que você vai estar ausente, que você está trabalhando em função deles também, né. Isso é muito importante, igual você falou, agora tem um filho formado, isso aí deve ser um orgulho tremendo, olha, né. Foi uma das minhas maiores emoções, né, o dia que ele defendeu a banca foi online, né? Eu assisti daqui, fazer o quê? Né? Era o que tinha, né? E aquele momento que ele encerrou ali, terminou a banca, aí eu já liguei para ele, né? Hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Ele chorando, né? A gente também, isso não tenho que pague aquele olhar de gratidão, tanto dele como da gente. Então você diz, valeu a pena, valeu a pena. Você diz, mas você não estava presente, mas eu estou presente. Esse proporcionar que tu fala, vale muito a pena, porque não adianta você estar lá e ele não ter uma sequência de vida também, né? Então vale muito a pena. Só fazer um comentário sobre essa questão da ambição, né? Eu penso assim, às vezes eu acho que as pessoas confundem a diferença de ambição com ganância, né? A ambição, ela é salutar. A ambição, se você não tem ambição de crescer ou de crescer na tua profissão, de crescer como ser humano, você tem que ter ambição, porque a ambição, ela é uma coisa que você conquista de forma justa, de forma sem ultrapassar ninguém. Já a ganância, né? É aquela que você vai subir na vida passando por cima dos outros. Então, mas a ambição, assim, é algo muito, muito salutar, né? Eu vejo que quando eu aprendi essa diferença, eu comecei a mudar totalmente o direcionamento dos meus caminhos que eu fui buscar. Porque antes eu confundia, né? Então, às vezes as pessoas de fora pensam que você está focado no teu trabalho, focado nas tuas questões e acha que você só está pensando em dinheiro, em subir, não sei o quê. Não, mas é toda uma construção profissional e que vai favorecer a família, todos, né? De alguma forma. Nesse ponto, algumas vezes eu fui julgada, né? Mas como que você vai trabalhar noite, dia e, né? Você é muito ambiciosa. Não sou ambiciosa. Isso que tu falou, você entendeu o que é ambição e o que é ganância, é totalmente duas coisas diferentes, né? E ambição não é ganância, não é. Não é uma necessidade. Mas é você ter uma visão que você pode ser melhor, que você pode mais e não está prejudicando ninguém. Não isso está, né? Você está prejudicando teus filhos? Não, eu estou provendo também para eles. Porque queira ou não queira, na minha situação, envolve muito meus filhos, né? Eu penso neles, eu não tenho outro, né? É para mim. Hoje eu estou pensando um pouquinho em mim, estou me dando alguns prazeres, porque eu penso que eu atingi as metas que eu tenho para eles. Não é que eu tenho para eles. Eu tenho para eles poder pagar a faculdade, o estudo, poder proporcionar alguma coisa a mais. E se não tiver, também eles que corram atrás. Mas, se eu posso, olha o que meu pai, na época, me falou. Realmente, estudar, eu penso que é primordial, é básico. Não importa se você fez só um ensino médio, fundamental, o que você fez, mas ele é necessário. O conhecimento, ele não ocupa espaço, né? Eu estou estudando, acabei de me formar num curso aí, talvez, você não precisa, mas sempre você tira alguma coisa para você, acrescenta. Eu acho que a pessoa depois que se acomoda, não sei, né? É ladeira abaixo daí. É ladeira abaixo. Pode não ser no financeiro, mas aí como pessoa, como ser humano, né? Eu acho que
Conhecimento não faz mal para ninguém, né? Até você tinha tocado ali sobre a tecnologia, né? E como que se lida... Isso é difícil. Eu venho de uma geração que a gente não tinha celular, não tinha... O telefone era aquele discadinho, né? A rodelinha lá, vamos discar o reloginho. Então, a minha fase teve que correr atrás, né? Só que eu tenho muita dificuldade ainda com tecnologia, né? Saiu do restaurante e agora tá no Instagram também. No Instagram também, né? É difícil, você tem que acompanhar. Aí que tá, você tem que estudar, né? Uma ambição minha quando era jovem, quando eu me formei no ensino fundamental, na época tinha ciências da computação. Isso há uns dias atrás, né? Vamos dizer. Mas era uma... Se eu tivesse tido oportunidade, era uma faculdade que eu teria feito. Era uma profissão que eu tinha seguido, porque na minha visão a tecnologia só continuava como ela já vinha vindo, né? Como eu tinha tido a oportunidade de fazer um curso até gratuito pela escola na época, eu fiz um curso em Lages, Curitibanos não oferecia na época, de Basic, aquela parte inicial do computador, né? Então eram aqueles computadores de caixa também, e aquilo me fascinou, né? Mas não tive a oportunidade. Por isso que talvez essa frustração minha me fez querer correr atrás mais, né? Pô, eu não pude. Mas eu gostaria de proporcionar para um filho meu a faculdade que ele gostar, que ele quisesse escolher para a vida dele, né? Então, são oportunidades que a gente não pôde, mas que a gente... então você não fez para você, você quer... Não, ele fez o que ele quis, não fez o que eu queria. A faculdade que ele quis fazer, né? E a tecnologia, até a parte de usar a imagem da gente. Eu tenho uma dificuldade, agora não mais. Mas você fica postando tudo, não sei o quê. Mas a gente vive de imagem, tanto no restaurante como no Johnny. Então, para mim, hoje é natural. Em função de alguns cursos, de estudar, de correr atrás e saber que isso é natural, você não está fazendo... Eu sempre penso, do que não ofende ninguém, que não faz mal a ninguém, não tem porquê, né? Você não quer, eu respeito. Eu respeito que fulano não gosta de se expor, respeito que ele acha, mas isso é muita exposição tua. Respeito, mas é minha, né? Então, acho que muito você respeitar o que o outro pensa e quer, né? Então... Mas é legal, Rosê, ouvindo tua história, que tu esteve sempre aberto, né, essa renovação, porque geralmente as pessoas, né, se acomodam, né, e só que você está aberto, você tem que correr atrás, né, de aprender como é que funciona, né, mas eu vejo que você tem realmente essa abertura e também, claro, essa visão empreendedora, né, por isso todo o sucesso em tudo que tu está fazendo, porque realmente está, né, tem que aprender, tem que correr atrás, tem que descobrir como faz. Acho que esse é um diferencial, né, eu diria que a grande cereja do bolo, né, que faz as pessoas terem sucesso, né, nunca se acomodar, né. Nunca. Eu digo que até a pandemia veio a nos desafiar, né, porque eu mesma, o ano passado era um ano, agora o filho se forma, eu tenho mais um tempo para outra, vou dar uma, né, não, veio pandemia, vamos lá, sai para correr, porque não tem jeito, né, então até de um problema, eu procuro tirar a parte boa, né, o ruim deixa que já tem, né, então vamos tirar o que tem de bom e o resto que fique, né, vamos lá, sempre nos desafiando, né. Tu se sente realizada? E a gente também gostaria de saber se tem algum outro ramo que tu gostaria de trabalhar, se tu pretende continuar com o que tu tem agora. Mudar de ramo? Não, mudar não, porque eu amo o que eu faço, né? Amo a parte de comidas. Alguns outros empreendimentos existem, né? E aparecem diariamente. Diariamente não, né? Mas sempre vão. Uma coisa chama a outra, né? Principalmente na parte da família, como a gente é grande, de repente um não quer mais um negócio, já vai passando pro da casa, porque sabe que o da casa já tem aquele trejeito para tocar e não quer deixar o seu negócio morrer, né? Eu me sinto muito realizada no que eu faço. Pretendo ainda, tenho ambição sim, de ter mais algumas coisas, talvez mudar, sair de um ramo, entrar no outro, mas na mesma linha da alimentação, né? Ainda tem desafios pela frente. Então, já que estamos falando de sonhos e desafios,
quais são os planos para o futuro de Rose? O plano do futuro de Rose, viajar um pouco, né? Vamos viver, conhecer um pouco, porque a gente conhece pouco. Mas isso só graças ao trabalho, né? Nesse momento tá difícil, tá? Mas eu tenho muita vontade, eu adoro pegar uma estrada, adoro viajar, né? Acredito que isso é um sonho, pode ser só de lazer, mas é um sonho, eu quero isso e vou ter. Porque eu acredito assim, que o que você realmente bota de foco e você acredita, você consegue. Eu tenho certeza absoluta. Porque da onde eu vim para onde eu tô, não ganhei nada. Tive as oportunidades. Você tem que saber avaliar a oportunidade e ir lá e fazer. O não, o errado você já tem. Então ela pode dar certo. E só vai saber se dá certo. Você vai lá e faz, né? Então eu tenho certeza que eu vou conseguir. Já estou fazendo, já estou podendo viajar mais, sair mais. Podendo ou me permitindo, né? Sabendo que eu posso sair e deixar, que vai funcionar do mesmo jeito, tanto o Johnny como o restaurante, porque em outras épocas eu achava, não funciona sem mim. Funciona e dá muito certo. Então, é poder aproveitar mais minha família, poder estar mais com eles, tanto com o Gabriel, que já está lá, casadinho também, com a família dele, essas oportunidades com alguns amigos, poder desfrutar um pouco disso que eu construí junto com a família, porque eles também são responsáveis, porque se eu construí foi porque eles estavam lá de base também, porque as coisas lá estavam funcionando, né? Então, bastante que eu queria desfrutar com eles. Antes do Gabi ir para outra parte da entrevista, eu quero fazer um comentário. Na verdade é uma curiosidade, como você trabalha com entretenimento, quais são os estilos musicais aí que você gosta de ouvir? Porque o Johnny B. Goode é uma característica mais rock and roll, não sei quais são os estilos que tocam lá, mas eu fiquei curioso. Eu sou mais das antigas, eu sou mais do romântico, gosto da música mais clássica, tem essa versão mais, a minha herança é a música italiana, o romântico. Eu sou mais dessa, mas gosto de um Bon Jovi, sou bem eclética, na verdade. Até aprendi a gostar de funk, né? Porque eu tenho uma filha que gosta de funk, né? Vamos apreciar, porque como é que eu vou fazer uma viagem de 4, 5 horas com ela e vou escutar só o que eu gosto? Não dá, né? Então, mas o que eu gosto mesmo é do pop mais antigo, das antigas. Eu sou da minha música lá, da herança, do romântico, da música que tem letra, né? Então, é essa que eu gosto. Mas um bom rock, quem não deixamos um Jota Quest lá, não tem quem não goste, né? Poderia nos contar alguns dos seus hobbies e sonhos? Hobby é esporte, eu adoro uma boa caminhada. Gosto mais que academia. Caminhar pra mim é terapêutico, né? Boto um fone e gosto de caminhar sozinha. Cada doido, né? Mas me faz muito bem, me fortalece, tanto fisicamente como espiritualmente, né? Sonhos é isso que eu digo, a família, essa paz, essa tranquilidade, pelo menos um básico necessário, se desafiar a gente sempre quer. Eu acho que se eu tiver muito tempo eu vou querer fazer mais coisas, né? Então tá ótimo, eu tá bem ocupada, né? Mas assim, tem um pouquinho mais de flexibilidade nos meus horários. Isso, claro, que é um sonho, não é só um sonho, eu tenho certeza que eu vou alcançar, porque eu sempre falo para as pessoas que tem que acreditar. Se você não acredita no teu sonho, você nunca vai alcançar, né? Porque a primeira pessoa que tem que acreditar no que você quer é você. E botar o positivo. Veio o negativo, exclui. Vai no positivo. Vai que você consegue. Se ele não vai por esse caminho, ele vai por outro, mas vai chegar lá. É isso que eu sempre falo. E acredito, não é só falo. Você teria alguma indicação de livro, série, filme ou até mesmo algum documentário que você tenha visto? Um documentário é O Dilema das Redes. Foi uma indicação que eu tive, assisti, gostei muito. Esse documentário, acredito que a maioria, quem tiver a oportunidade, é muito bom para entender como funcionam os bastidores das coisas, né? Um livro que eu tô lendo, não li muito ainda,
O Homem que Lê Almas. Indiretamente ele fala dessa conexão das redes, do estar conectado. Até tem uma frase que me chama muita atenção dele, agora eu tirei da página que era, mas é assim, que muitas vezes você está totalmente conectado, mas está só. Então tem que tomar muito cuidado. Você está conectado na rede, né? Mas você está só, né? Então tomar muito cuidado com essa... Eu acredito que indiretamente o livro foi algo à parte que eu estou lendo, que agora estou entendendo ele, e o Dilema das Redes foi algo que me chamou a atenção. Então, sem querer, é quase que um complemento do outro, sabe? São duas indicações que eu acredito que valem muito a pena, dentre várias, né? Mas são duas que me chamam mais a atenção. É legal, né, essa parte de rede saber dosar, né? Porque tem uma frase que diz assim, aproximou os que estavam longe e afastou quem estava perto, né? Que você fica muito no computador ou no tablet, celular Isso falando de nós mesmos, não estou dizendo para os outros, estou dizendo para mim mesmo, né? Porque acredito que o que você fala para os outros primeiro, você tem que falar para você, né? É uma coisa que eu até estou me dosando, porque como veio a pandemia, a rede social ela pediu muito de você e você acabou usando bastante como instrumento. E um instrumento que às vezes escorrega também, você tá ali, já vai vendo outra coisa e tal. E o tempo vai, né? Então, são momentos que às vezes tem que parar, largar ali, não, vou ler, vou parar, ou vou fazer alguma coisa com alguém da família, ou com um amigo, seja quem for. É saber dosar, isso que tu falou, né? Muito importante. Gravar um podcast, né? Pois então, olha aqui, né? Quanto tempo estou sem usar o meu celular, né? Isso, o curso que eu fiz agora, a gente entrava às 7, saía às 11, quando não meia-noite, sem tocar no celular. Até então você imagina, nossa, como eu fico tanto tempo sem. Fica, ninguém percebe, né? Então, quer dizer, não faz diferença. Tem coisas que você pode deixar para resolver depois, né? E realmente, né, a gente tá vivendo, a geração que tá vivendo, eles estão cegos pelas telas dos seus celulares e surdos com seus fones de ouvidos, né? Que hoje o jovem só quer ficar naquela tela e papo com ninguém. Sabe as palavras. Com certeza. Rosi, eu gostaria de pedir para você se você tem algum lugar, algum passeio que você gostaria de indicar pra gente, ou até mesmo uma viagem. Eu gostei muito de Urubici. Você vê, aqui do lado, né? Eu sou muito bairrista. Acho assim que às vezes a gente valoriza tudo que tá lá no exterior, onde for, e às vezes não conhece as nossas belezas naturais que nós temos aqui perto, né? Urubici, eu tive uma experiência muito boa, tive conhecendo vários lugares ali. Acredito ser um lugar que é um dos lugares que eu encontrei muita paz. Então, tudo que me faz bem é bom, né? Que faz bem para qualquer pessoa. Uma viagem que eu quero é aquela de Curitiba lá, de Morretes, né? Que vai de trem lá. Eu acho uma coisa gostosa, talvez porque mexe na minha herança, mexe na minha infância, que é onde eu morava, tinha um trem. E assim, o que mexe com você, eu acho que te motiva, né? Gostei muito de conhecer aqui, Chácara Frutas do Vale, né? Curitibanos, né? Um espacinho gostoso ali para uma tarde. Então, de repente, a gente indica lá em Portugal, na França, né? Não, vamos começar por onde a gente está, por onde a gente tem, né? E são experiências boas que a gente pode ter. Porque muitas vezes se quer, eu vou indicar lá e não iria. A pessoa, ninguém... não é que nunca poderia, pode. Acho que tudo você pode nessa vida. Mas vamos começar por onde a gente pode, né? Por exemplo, eu comentei com um dos meus meninos que trabalha comigo, ele tem a família, tem filhos. Abriu um Morangos França lá, um lugar muito gostoso, né? Você vai passar uma tarde com teus filhos lá e tal. Ontem vi ele postando, mas fiquei muito feliz. E estava lá se realizando numa coisa que ele pôde fazer, proporcionou para a família, e ele se sentiu muito bem. Então, muitas vezes, o indicar, o falar, você fica jogando para frente um lugar que, nossa, para onde a gente pode ir, né? Começar por aqui, né? Não, e é legal que Santa Catarina mesmo tem muitos lugares legais. E são tiro as curto, praias, né? Não entramos nem no outro, né? O litoral nosso E você consegue passar um dia, porque pela correria do dia a dia não sobra um final de semana que seria uma viagem exterior, né? Você vai no mesmo dia e volta e se diverte igual, né?
aqui, foi numa tarde, voltou, passou uma tarde que agregou muito, né? Então, muitas vezes vamos... A gente vai anotar essas indicações. Na verdade, a gente abriu essa pergunta do lugar porque a gente recebeu dos entrevistados muita indicação de lugar aqui de perto, sabe? Olha só. Programa barato e... Exatamente, longe, né? Então, você às vezes fica aí, nossa, né? Um planejamento de um ano inteiro para uma viagem, você pode fazer várias, não, né? que eu nunca vá querer fazer uma viagem de navio, alguma coisa, um cruzeiro. Mas assim, não é minha ambição para isso. Eu gosto do que tá mais pertinho, que pode ser no dia a dia, que pode ser com mais frequência, porque essa é uma experiência única. É ótimo, que bom que vai ter. Mas isso é um desafio, é uma ambição. Mas aquela do dia a dia, está do nosso lado aí, né? Como a gente não conhece o nosso Brasil, né? Eu tenho o privilégio de sempre estar conhecendo lugares assim que eu talvez, se eu fosse pagar, eu não queria. Que é interiores, lugares mais retirados e geralmente da natureza, porque eu faço trabalho ambiental. Então, realmente, o Brasil não se conhece. Tem vários cantos que eu já fui assim que caramba, olha que lugar lindo, que lugar bonito, e a gente... É aqui, é no nosso país, né? É no sul, é do ladinho, e a gente não vê, não vai, não conhece. Exatamente. Deixa de conhecer as nossas belezas, né? Agora a gente pergunta para o entrevistado uma história marcante, pode ser de superação, algum acontecimento que você tenha vivido ou que você tenha presenciado. Alguma coisa que sempre me marca e me motiva é uma história que eu tive com meu pai, lá nos meus 12, 13 anos, como eu perdi ele com 13. Perdi não, ele foi pro espaço dele. Eu acredito que todos têm a sua missão, né? E a missão dele foi até aquele momento, né? Mas logo que eu vim para Curitibanos, com 12 anos, eu era uma criança. Naquele tempo, uma menina de 12 anos brincava. E nós não tínhamos brinquedo, nós brincava no mato, na árvore, no rio. Era brincadeira de criança mesmo. Então, eu saí de casa com 12 anos e fui assim, meio que retirada. Eu saí de lá, como eu falei, para vir estudar, mas eu trabalhei, então não tinha essa de ter um programa, hoje você vai estar de fora. Não, trabalhava de domingo a domingo, estudava de manhã, ia para tarde para o bar e saía de noite, no outro dia de novo. E essa rotina me deixou triste, né, no início. E o meu pai, como vinha para cá nos visitar um dia, e o meu lazer era ir com ele na missa no domingo, né? Então eu tinha um momento de lazer com ele. Aí, indo pra missa, voltando no final, descambei no choro, né? Pegadinha de mão com ele. Pai, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar pra casa. Aí ele disse, não. Daí ele parou, lá na pracinha, lá na pracinha da igreja. A gente sentou lá conversando. Ele disse, olha, pra você ir pra casa, junta tuas coisas, vambora. Mas e aí? O que você quer pra tua vida? O que você vai fazer? Estudar, você tem mais com 2 anos, 3, não lembro exatamente. Aí à noite, você vai ter que passar a estudar à noite, você vai ter que, voltando lá pro sítio, você vai ter que ir pra cidade morar na casa de alguém, né? De favor, né? Naquela época era... Aí, você morando de favor na casa de alguém, nada que desmereça isso, você vai ter que trabalhar de diarista, você vai ter que fazer as funções domésticas para você poder compensar o tempo que você vai passar na casa dessa pessoa. E se você não puder estudar e fazer isso, vai morar no sítio, vai ficar lá. Qual é a tua perspectiva de vida? Daí levei um susto, né? Agora, se você ficar aqui, você vai estudar, você provavelmente vai conseguir fazer uma faculdade dentro do que puder, e o teu campo vai abrir muito mais, né? Você vai ter oportunidades, né? Mas eu lá com 12 anos ia saber o que era essa palavra, oportunidade, né? Mas eu disse, não, pai, então eu quero ficar mesmo, né? Ainda mais o que queria pra vida, com 12 anos. 12 anos eu não sabia o que eu queria pra minha vida. Eu queria brincar, eu queria, né, correr com meus irmãos, andar de carrinho lá e tal, mas aquilo me chocou. Foi um momento assim que ele parou, olhou no meu olho e disse, não, minha filha, ou é isso, ou você volta, tá tudo certo, mas você tem 2 caminhos a seguir, e a escolha é tua. Graças a Deus, ele me mostrou que esse era um caminho melhor, né? Então isso me marcou muito na minha vida, talvez porque logo em seguida ele partiu
E de certa forma a gente teve que ser, os outros irmãos vieram para cá também, graças a Deus, né? Porque a nosso sítio lá, onde a gente morava, não era uma área produtiva, a gente produzia para sobreviver. E como meu pai trabalhava na cidade, ele trabalhava no sindicato rural, a renda dele que supria a nossa necessidade. E o que a gente produzia era para comer somente, né? Então a gente não ia sobreviver daquilo, né? Então foi um momento assim que para mim foi um dos que me marcaram mais e me motivaram também, né? A correr atrás. Isso me mostrou que as oportunidades estão aí, né? Vai lá. Depois de toda essa realização faz todo sentido o que ele te disse. Nossa. Você vê lá, ele lá, você pensa, um homem, eu tô com uns 35 anos atrás, né? Uma pessoa ter uma visão assim, sem estudo, sem nada, né? Meu pai acho que estudou até a 4ª série, né? Mas ele não admitia que nós fosse mal na escola. Ele vinha na escola, ele ia falar, batia na porta, falar com o professor. Ele, nesse ponto, ele era bem exigente. Por quê? Ele sabia que era um dos poucos caminhos que nos levariam a outro local que não fosse ficar lá naquele mundo. Não que se fosse ruim, mas era mais difícil, né? Um caminho bem mais doloroso. E deve estar muito orgulhoso agora com todos os filhos empreendedores, né? Todos eles formados e todo com um negócio, né? Que legal, né? Na verdade se vê, né? A família toda é empreendedora, queira ou não queira, tem isso na garra, né? Vocês são em quantos irmãos? 9. Todo mundo tem essa garra aí, meio que trabalhadorzinho, né? E ter o dedo dele em todos, né? Todos. Que legal. Não adianta, isso... O legado dele está sendo seguido. Ele pode ter sido, né? Eu tinha 12, tinha mais 2 mais 9 que eu, né? Então, todos eram jovens ainda, né? Mas o legado tava a mim, né? Ficou. Rose, onde podemos encontrar você nas redes sociais? Eu tenho meu Instagram pessoal, Rose Martarello, né? @Rose Martarello, Facebook, Rose Martarello também, no Johnny, né? @Johnny Bigude, né? Não pessoalmente, né? Mas a parte da empresa e do restaurante também, @Restaurante Martarello. Estamos lá, tanto no Insta como no Face, estamos nas redes sociais. E os funcionamentos ali para quem quer almoço ali no restaurante? O restaurante trabalha de segunda a sábado, só trabalhamos com almoço, né? Entregas de marmitas, já colocamos o delivery, isso foi algo novo para nós da pandemia, né? Nós não tínhamos delivery de marmitas, hoje já oferecemos, ou quem quer retirar lá, almoçar no restaurante, sábado aquela feijoada, né? E o Johnny é de quarta a sábado, das 7 às 22 agora, em função da pandemia, mas o horário dele seria das 7 a 1h da manhã. E lá, né, aquele espaço maravilhoso. Em nome da equipe do Adenão Podcast, gostaria de agradecer a sua presença. Não, obrigado por ter vindo, Rose. Nossa, tentamos, né? Ganhamos no cansaço. Mas foi uma história muito legal, assim. Acho que vai agregar muito ao nosso projeto do podcast, né? É trazer pessoas... É um perfil de todo mundo que vem aqui, essa multifaces de fazer muitas coisas e tá sempre empenhada em melhorar e evoluir. Então, foi muito legal conhecer a tua história, um pouco dela, né? Que deve ter muita coisa, a gente não... Mas vai ficar pro próximo episódio aí. Eu que agradeço, né? Rose Martarello agradece muito de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande. É um desafio, né? Não deixa de ser, porque não penso que é fácil estar nesse lado também, né? Mas foi muito gostoso, né? Todos vocês me deixaram muito à vontade e agradecer de coração mesmo. Foi uma experiência muito boa. Obrigada. Obrigado também. Gratidão. Amém. Acabamos, né? Isso é um brinde para nós, né, agora. Obrigado, pessoal, por ter ouvido mais esse episódio do Adenão Podcast. Nos acompanhe nas redes sociais, deixe seus comentários. Se tiver alguma pergunta para o próximo convidado da semana, pode deixar para nós. Se quiser colar sua marca com a gente, chama nós no direct ou entre em contato com algum dos integrantes do Adenão Podcast. E não deixe de conferir o episódio da semana que vem. Obrigado, até mais.